Dizem que o silêncio dos mortos é o mais puro de todos. Mas para o Dr. Álvaro Furtado, legista do Instituto Forense de São Bento, o silêncio era apenas o prelúdio de algo mais profundo, um tipo de respiração que a vida deixa para trás. Ele sempre acreditou que cada corpo contava uma história e que o trabalho do legista era apenas traduzir aquilo que os vivos já não conseguiam ouvir. Seu laboratório ficava no subsolo do Hospital Municipal, um espaço úmido, revestido de azulejos brancos que jamais pareciam limpos o bastante. O som constante dos refrigeradores criava uma trilha sonora mórbida, pontuada pelo gotejar ritmado do ar-condicionado. Lá dentro, o tempo não passava, apenas se repetia, e o homem que passava as noites entre gavetas metálicas parecia ter se fundido àquele ciclo. Álvaro era metódico, quase ritualístico. Iniciava cada necropsia da mesma forma, com um sussurro discreto. Com licença. Nunca por respeito ao morto, mas por uma superstição antiga herdada do pai. Um coveiro que dizia que todo corpo precisa ser avisado antes de ser aberto. Talvez por isso, nos primeiros anos de carreira, os colegas zombassem dele, chamando-o de o Homem do Frio. Um apelido que, sem perceber, acabou lhe servindo bem. Não havia calor em Álvaro, nenhum gesto fora de lugar, nenhum tom de voz acima do necessário. Era a encarnação da precisão médica. Mas dentro daquela aparência controlada, havia algo que o corroía, um fascínio crescente pelos mistérios da morte. À medida que os anos passavam, ele começou a perceber padrões estranhos, coincidências nas causas, datas que se repetiam, nomes que voltavam em intervalos regulares. Tudo começou com um registro antigo de 1972, arquivado por engano entre os casos recentes. A ficha, escrita à mão, descrevia um corpo sem ferimentos, sem toxinas, sem explicação. Causa mortis indeterminada. No rodapé, uma observação em caligrafia irregular. Corpo ainda quente. O pulso parou, mas o peito respira. Aquilo o perturbou mais do que gostaria de admitir. Não era comum alguém escrever algo tão pessoal em um laudo. A assinatura estava ilegível, mas as iniciais pareciam formar um nome que ele reconheceria mais tarde: L. Mendonça, o legista anterior que desaparecera sem deixar rastros. A partir daquela noite, o trabalho rotineiro se tornou uma busca. Álvaro começou a passar mais tempo no necrotério, revisando relatórios antigos, ouvindo o som dos compressores, anotando detalhes que ninguém mais notava. O frio deixou de incomodá-lo. Pelo contrário, ele dizia sentir-se mais lúcido entre os mortos do que entre os vivos. Certa vez, um zelador encontrou o legista imóvel diante de uma das gavetas. Quando perguntou se estava tudo bem, Álvaro respondeu sem tirar os olhos do aço gelado. Alguns ainda querem falar, só não sabem como. O zelador riu, achando que era uma brincadeira. Mas naquela noite, quando o último corpo foi levado para o cemitério, o registro de temperatura da câmara frigorífica apresentou uma oscilação incomum. O termômetro subiu 3 graus, mesmo sem falha elétrica. E Álvaro, sozinho no necrotério, jurou ter visto uma leve condensação de ar sair da gaveta onde estava o corpo de um homem sem nome. Foi ali que o frio começou a respirar. Na manhã seguinte, o Dr. Álvaro Furtado recebeu um corpo que não constava na escala do dia. Nenhum registro de entrada, nenhum número de protocolo. Apenas uma ficha amarelada com o nome Desconhecido, masculino, 48 anos. A equipe do hospital alegou que fora trazido pela polícia após um colapso repentino em via pública. Nenhum documento, nenhuma testemunha. A causa provável? Falência súbita. Mas o corpo não se parecia com um caso comum. A pele estava fria, mas sem rigidez cadavérica. As pupilas, curiosamente, reagiam à luz. Quando o legista iniciou os procedimentos, percebeu que o sangue ainda se movia lentamente nas veias, como se o sistema circulatório não aceitasse a morte. Ele cortou a artéria femoral, esperando o fluxo escuro e denso característico dos cadáveres recentes. Em vez disso, uma pequena bolha de ar escapou seguida de um fio tênue e avermelhado, pulsante. Por um segundo, Álvaro recuou, certo de ter imaginado. Mas o monitor ao lado
usado para registrar sinais elétricos residuais, começou a apitar. Fraco, irregular, mas inconfundível. Atividade cardíaca. O relógio marcava 3h07 da madrugada. Ele desligou o equipamento assustado. Conferiu o pulso manualmente. Nada. Nenhum batimento. Nenhum sopro. Apenas aquele som mecânico, repetindo em sua cabeça, como se o monitor continuasse tocando mesmo depois de desconectado. Nos relatórios anteriores, Álvaro já havia lido sobre descargas elétricas espontâneas em tecidos musculares, mas aquilo parecia diferente. Havia uma cadência, uma vontade por trás dos espasmos, como se o corpo tentasse, de algum modo, comunicar algo. Ele gravou todo o procedimento em áudio, um hábito profissional que, naquela noite, se tornaria uma maldição. Ao revisar a gravação no escritório, ouviu não apenas o som do bisturi e dos instrumentos, mas uma sequência de sussurros, fracos, intermitentes, vindos do microfone de lapela preso à gola do jaleco. Não era para abrir. A voz soava grave, distante, arrastada, como se alguém estivesse debaixo d'água. Álvaro pausou a fita e aumentou o volume. Repetiu o trecho várias vezes, tentando racionalizar. Interferência elétrica, distorção do ambiente, coincidência acústica. Nada convencia. Quando retornou ao necrotério, encontrou as gavetas todas fechadas exceto uma, a do homem desconhecido. A porta metálica estava entreaberta e o vapor frio escapava lentamente. No interior, o corpo permanecia imóvel, mas havia algo diferente. A cabeça estava levemente virada para o lado, como se observasse o legista. Álvaro fechou a gaveta com força e trancou a sala. Passou o resto da noite no escritório, revisando os laudos, tentando localizar o registro da entrada do corpo. Nenhum hospital, nenhuma delegacia, nenhum necrotério vizinho reportou o transporte. O homem simplesmente não existia em nenhum sistema. No dia seguinte, o corpo havia desaparecido. E em seu lugar, sobre a mesa de autópsia, havia apenas uma ficha nova, recém-impressa, com o nome Dr. Álvaro Furtado, masculino, 48 anos. No campo de observações, digitadas mecanicamente em preto, lia-se: causa mortis, indeterminada, corpo ainda quente. O legista sentiu o sangue congelar. O computador piscou e o cursor sozinho começou a se mover. Digitou uma única palavra: continue. Durante as semanas seguintes, o Dr. Álvaro Furtado tentou esquecer o ocorrido. Convenceu-se de que fora um lapso mental causado por excesso de trabalho e isolamento. O corpo havia sumido, a ficha fora destruída, e o hospital jamais registrou anomalias. Tudo poderia ter sido apenas um erro, mas erros não deixam rastros digitais. Certa madrugada, ao revisar os backups do sistema forense, Álvaro encontrou uma pasta oculta, sem nome, no diretório principal. Era acessível apenas por senha administrativa, uma que ele jamais usara. Curioso, forçou a entrada. Dentro, havia centenas de arquivos numerados com a mesma sequência. 0307. O primeiro documento trazia a data de 1972. O último, atualizado há menos de um mês. Todos possuíam laudos médicos completos, assinados por diferentes legistas. Nenhum deles, porém, constava no registro oficial do Estado. Os nomes das vítimas eram idênticos aos dos pacientes que ele mesmo autopsiara nos últimos anos, e cada relatório terminava da mesma forma: corpo ainda quente, pulso irregular, processo em andamento. Entre os arquivos havia gravações de áudio, autópsias realizadas por vozes desconhecidas. Uma delas soava idêntica à sua. Álvaro aumentou o volume. A gravação começava com o som metálico de instrumentos sendo dispostos sobre uma bandeja. Depois, o som de um bisturi sendo afiado e uma respiração lenta, compassada. A voz dizia: paciente, Álvaro Furtado. Causa provável: interferência entre planos. O corpo resiste. O som persiste. O legista gelou. Desligou o computador e apagou o arquivo, mas o sistema reiniciou sozinho. A pasta reapareceu na área de trabalho piscando. A tela mostrou uma mensagem breve, formada por caracteres que se escreviam sozinhos.
Não apague o que respira. O computador travou e o ambiente pareceu se contrair em silêncio absoluto. O som dos refrigeradores cessou. O relógio parou. E então, vindo das gavetas metálicas, surgiu o ruído de algo arranhando por dentro, ritmado, cadenciado, lembrando o som de unhas raspando em aço. Álvaro recuou, tentando acender as luzes, mas o painel não respondeu. No escuro, ele ouviu um sussurro grave, próximo ao ouvido. Você abriu, agora escreva. As luzes voltaram, e a tela do computador exibia uma nova janela. Um documento em branco, datado automaticamente como 0307-2023, 03.07 AM. Sem controle dos próprios movimentos, ele começou a digitar. As palavras fluíam como se alguém as ditasse dentro de sua mente. Termos técnicos, descrições detalhadas, fórmulas anatômicas. Ao final, um diagnóstico. O corpo está em transição. O som é constante. Ainda ouve. Quando recuperou a consciência, já era manhã. O monitor exibia o texto salvo como relatório 0307, furtado. O arquivo estava bloqueado para edição, mas a seção final havia sido preenchida com uma assinatura que ele não reconhecia. L. Mendonça. No rodapé, uma observação adicional em vermelho. Novo autor adicionado ao protocolo. A partir dessa noite, cada vez que Álvaro ligava o computador, o cursor piscava sozinho, sincronizado com os batimentos de seu coração. As noites seguintes se tornaram um tormento. O Dr. Álvaro Furtado já não sabia distinguir o som das máquinas do som de sua própria respiração. O necrotério, antes um refúgio de rotina e precisão, agora parecia pulsar. O ar vibrava, o metal rangia com o menor movimento, e havia momentos em que ele jurava ouvir murmúrios vindos de dentro das gavetas. Determinou-se a provar que tudo aquilo tinha uma explicação científica. Instalou sensores de som, gravadores e câmeras térmicas. Queria registrar qualquer manifestação anômala, encontrar uma lógica, desmontar o medo com dados. Às 2h55, tudo estava em silêncio. Às 3h07, os gravadores começaram a captar ruídos de frequência extremamente baixa, ondas impossíveis de ouvir a ouvido nu, mas que tremiam o chão sob seus pés. Foi quando percebeu que uma das gavetas estava aberta. Era a mesma em que ele havia encontrado o corpo desconhecido semanas antes. Sobre a bandeja de aço havia um novo cadáver. Nenhum registro de entrada. Um homem jovem, pele pálida, tórax parcialmente aberto. O que o paralisou não foi o corpo, mas o crachá pendurado no jaleco que o cobria. Instituto Forense de São Bento. Dr. Álvaro Furtado. As mãos tremiam, mas o instinto científico o empurrou adiante. Precisava ver. Precisava entender. Ajustou o gravador e iniciou o protocolo. Identificação do corpo. Masculino, 48 anos. A voz vacilava. Aproximou o bisturi, cortando o tecido na altura do externo, quando o som de respiração preencheu o ambiente. Fraca, lenta, vindo de dentro do corpo. Ele recuou, derrubando os instrumentos. O monitor cardíaco, desconectado há dias, acendeu sozinho. No visor, um traçado irregular pulsando em ritmo perfeito. Álvaro se aproximou e encostou os dedos no pescoço do cadáver. Nenhum pulso, mas a respiração continuava. Então, a boca se abriu. Os lábios moveram-se de forma desajeitada, como se tentassem reaprender a falar. E uma voz fraca, rouca, idêntica à dele, murmurou: "Ainda não acabou." O som se repetiu, cada vez mais nítido, até que o eco se misturou ao barulho dos refrigeradores. A sala inteira parecia vibrar com aquela frase. As luzes começaram a piscar, e o gravador no bolso de Álvaro ligou-se sozinho, registrando tudo. Na manhã seguinte, ele ouviu a gravação dezenas de vezes. As palavras estavam ali, mas havia algo mais. Um segundo som, mais grave, escondido sob a voz principal. Quando isolou a frequência, percebeu que se tratava de um ritmo constante. Batimentos cardíacos. Os especialistas consultados depois afirmaram que seria impossível um corpo morto gerar vibração sonora dessa natureza. Mas Álvaro já não buscava explicação.
Algo dentro dele sabia que aquele som não vinha do corpo. Vinha de dentro da sala, do próprio ar. E toda vez que ele respirava, o som o acompanhava, como se o necrotério imitasse o fluxo de seus pulmões. Naquela noite, antes de ir embora, ele ouviu o gravador ligar novamente. A fita girou sozinha, e a voz, agora calma e serena, disse: "Obrigado por me abrir." Determinando-se a romper o ciclo de loucura que se formava em torno de si, o Dr. Álvaro Furtado decidiu investigar quem, afinal, havia sido L. Mendonça, o legista que aparecia nas assinaturas dos arquivos e relatórios fantasmas. Vasculhou o acervo da instituição, arquivos antigos e até jornais da época. O nome estava em todos os registros, até 1972. Depois disso, desaparecia completamente, como se o homem tivesse sido apagado da história. No arquivo físico, encontrou um armário trancado coberto de poeira, atrás de uma pilha de caixas de reagentes vencidos. Usando um alicate, quebrou o cadeado, e dentro encontrou um caderno de capa de couro, escurecido pelo tempo. O título gravado à mão dizia: Diário de Observações Pós-Vitais, L. Mendonça. As primeiras páginas eram metodológicas, repletas de anotações médicas, medidas, dados técnicos. Mas conforme avançava, o tom mudava. As linhas se tornavam cada vez mais pessoais, quase delirantes. Havia descrições de vozes durante necropsias, relatos de corpos que se moviam levemente durante a dissecação, de olhos que abriam após o corte. Ele falava em frequências humanas, sons emitidos não pelos mortos, mas por algo que se manifestava através deles. Em um trecho destacado, Álvaro leu: "A morte é um instrumento, o corpo, uma caixa acústica. Quando a vibração certa é alcançada, o som retorna, e com ele a consciência." Mais adiante, outra anotação o fez congelar. "O processo 0307 foi bem sucedido", a voz respondeu. Álvaro virou as páginas com as mãos trêmulas. A última seção do diário continha desenhos anatômicos, com marcas em regiões específicas da garganta e do ouvido interno. Ele descrevia uma técnica chamada incisão harmônica, um corte minucioso que permitiria que o corpo retivesse o eco vital. No rodapé de uma das páginas, uma frase estava escrita em tinta escura, mais espessa, como sangue seco: "O próximo legista deve continuar." O nome de Álvaro aparecia logo abaixo, escrito décadas antes de seu nascimento. O choque foi tão intenso que o caderno escorregou de suas mãos. Ao cair, uma folha solta deslizou pelo chão. Era uma fotografia antiga, tirada dentro do mesmo necrotério. No centro, o Dr. Mendonça, ou alguém idêntico a Álvaro, observava um corpo sobre a mesa. Atrás dele, na penumbra, algo se insinuava. Uma sombra de figura humana, alongada, sem rosto, debruçada sobre o ouvido do legista como se o orientasse. O reverso da foto trazia uma anotação quase ilegível: "O som o escolheu." Naquela noite, Álvaro voltou para casa levando o diário, mas dormiu apenas algumas horas. Sonhou com o som das gavetas abrindo, com uma respiração que vinha de dentro do próprio peito. Acordou com o coração acelerado e percebeu algo impossível. Havia marcas vermelhas em seu pescoço, na exata posição dos diagramas desenhados por Mendonça. O relógio marcava 3:07, e no quarto, vindo de lugar algum, uma voz murmurou em tom calmo: "Agora você entende." A partir da descoberta do diário, o Dr. Álvaro Furtado começou a registrar cada experiência, cada ruído, cada anomalia. O necrotério já não era apenas um local de trabalho, era um organismo, um corpo feito de concreto e aço que respirava junto com ele. As máquinas, os tubos e os cabos pareciam formar um sistema nervoso subterrâneo. Tudo pulsava no mesmo ritmo. 307. Determinou-se a descobrir se o fenômeno era auditivo ou fisiológico. Instalou eletrodos em si mesmo, conectando o monitor de batimentos cardíacos a um gravador de frequência sonora. O experimento seria simples: registrar o ritmo do próprio coração enquanto permanecia dentro da câmara fria.
O objetivo era medir se o ambiente reagia aos impulsos elétricos do corpo. Durante a primeira hora, tudo permaneceu normal. O monitor exibia batimentos estáveis, a temperatura mantinha-se em 0 graus e o silêncio era absoluto. Mas quando o relógio marcou 3:07, a linha do monitor duplicou. 2 batimentos. Um fraco, outro mais forte, alternando como se 2 corações vibrassem em sincronismo imperfeito. Álvaro ajustou os sensores, acreditando em falha técnica, mas os pulsos se mantiveram. O gráfico desenhava 2 ritmos distintos, intercalados, criando uma espécie de harmonia. Aos poucos, ele sentiu o peito apertar. A respiração tornou-se difícil, o ar pesado. O gravador começou a captar um som de baixa frequência, não externo, mas interno. Um eco profundo, rítmico, que ressoava nos ossos. Ao analisar o espectro sonoro em tempo real, percebeu que o segundo batimento tinha origem fora de seu corpo, mas seguia exatamente o mesmo padrão de seu coração. Era como se algo no ambiente imitasse sua vida. Tentou interromper o experimento, mas a energia do necrotério oscilou. As luzes piscaram, e o monitor começou a exibir uma mensagem que não fazia parte do software. Sistema sincronizado. O segundo batimento aumentou de intensidade até sobrepor o primeiro. Por um instante, Álvaro acreditou que seu próprio coração havia parado. Tudo ao redor tremia. Os refrigeradores, os armários, as bandejas metálicas. Era como se o prédio inteiro tivesse adquirido pulso. O barulho cessou tão subitamente quanto começara. O legista caiu de joelhos ofegante, o corpo coberto de suor gelado. O monitor voltou ao ritmo normal. Mas quando observou o gráfico impresso, percebeu que o segundo batimento continuava, invisível, porém presente. E então, o gravador, ainda ativo, registrou um som adicional, uma respiração lenta, profunda, distinta da dele. Segundos depois, uma voz surgiu, rouca, mas clara. Agora temos o mesmo coração. Álvaro destruiu o equipamento, mas a sensação permaneceu. Desde aquela noite, passou a ouvir o segundo pulso em todos os lugares. Nos passos, nas portas, no tic-tac dos relógios. Era sempre o mesmo intervalo, o mesmo compasso, e em silêncio começou a perceber um padrão. Cada vez que o segundo pulso aparecia, uma das gavetas do necrotério se abria sozinha. O Dr. Álvaro Furtado começou a revisar suas antigas gravações de autópsia em busca de um padrão. Ele acreditava que o segundo batimento, aquele som que o seguia, podia ter deixado rastros acústicos antes de se manifestar fisicamente. O problema é que cada fita parecia diferente das outras, como se alguém tivesse editado os áudios durante a noite. Algumas continham vozes sobrepostas, sussurros em tons baixos, quase imperceptíveis. Nos primeiros minutos, achou que fosse interferência, ruído estático, captação de rádio ou vibração dos equipamentos. Mas conforme isolava as frequências, percebeu algo impossível. As vozes falavam com ele, chamavam seu nome, descreviam seus movimentos e, em determinados momentos, pareciam responder às suas próprias falas, com segundos de atraso. Em uma gravação específica, datada de 3 de julho, uma voz masculina se sobrepõe à sua enquanto ele descreve o estado de um corpo. A frase do legista dizia: paciente masculino, 48 anos, rigidez parcial, incisão iniciada. Logo em seguida, uma segunda voz, idêntica à dele, completa a frase: o coração ainda tenta. Assustado, Álvaro pausou a fita e aumentou o volume. O eco era nítido, humano, porém mais grave, como se viesse de dentro de um espaço fechado. Quando comparou as frequências vocais, descobriu que ambas as vozes compartilhavam o mesmo timbre e registro respiratório. Era como se ele mesmo tivesse falado 2 vezes, uma em tempo real, outra alguns segundos depois, de dentro do microfone. Decidiu analisar outras fitas. Nelas, encontrou padrões semelhantes, vozes que repetiam palavras isoladas, instruções técnicas, até orações em latim. As frases se tornavam mais coerentes a cada gravação, até que, em uma das últimas, as 2 vozes se fundiram falando em uníssono.
O conteúdo era curto, mas perturbador. A autópsia continua. O corpo ainda responde. Tentando comprovar fraude, ele substituiu todos os microfones do necrotério, mas as novas gravações apresentaram o mesmo fenômeno. Pior, agora as vozes surgiam mesmo quando nenhum corpo estava presente. Certa madrugada, ao reproduzir uma fita em velocidade reduzida, Álvaro percebeu algo ainda mais estranho. Por trás das vozes humanas havia um som constante, contínuo, semelhante a um canto coral em frequência grave. O espectro sonoro mostrava picos regulares, 18,98 Hz, a mesma faixa detectada nos registros de L. Mendonça no diário. Aos poucos, ele compreendeu que o fenômeno não era uma interferência. As vozes estavam se construindo e usavam o som como matéria. Naquela noite, o legista ouviu um ruído vindo do fundo da sala, o gravador funcionando sozinho. A fita girava e a voz que saía dos alto-falantes não era nem a dele, nem a de Mendonça. Era algo mais. Calma, precisa, autoritária. Não registre. Continue o trabalho. Álvaro correu para desligar o aparelho, mas o botão de energia estava travado. A fita continuou girando e a voz repetiu, desta vez mais próxima, quase sussurrando atrás dele. A escuta começou. Quando as gravações começaram a registrar sons impossíveis, o doutor Álvaro Furtado decidiu recorrer às câmeras de vigilância do necrotério. Queria provas visuais, algo que o convencesse de que ainda estava lidando com fatos físicos, não com delírios causados pela exaustão. Instalou 4 câmeras de alta resolução, com sensores térmicos e infravermelhos, cobrindo cada ângulo da sala. Durante dias, nenhuma anomalia. Até que na madrugada de 3 de julho, às 3h07, o primeiro arquivo corrompido apareceu. O vídeo mostrava o ambiente vazio, as gavetas fechadas, a iluminação estável. Mas ao avançar o quadro em câmera lenta, algo se movia no reflexo das portas metálicas. Uma sombra vertical atravessava o corredor, fina, sem forma definida. Parecia caminhar entre as bancadas, embora nenhuma fonte de luz explicasse sua origem. Álvaro ampliou a imagem e congelou o quadro. O reflexo mostrava o contorno de um homem. Um jaleco branco, os cabelos escuros e algo que parecia uma máscara cirúrgica cobrindo o rosto. A princípio, pensou que fosse ele mesmo, até notar o detalhe que o fez afastar-se da tela. O reflexo piscava. Ele, não. As outras câmeras repetiam o mesmo padrão. A figura aparecia sempre às 3h07, percorrendo o necrotério em silêncio, parando diante da mesa de autópsia e curvando-se sobre ela, como se observasse um corpo invisível. O calor infravermelho indicava a temperatura normal, humana. Na terceira noite, o fenômeno se intensificou. O vídeo mostrava o legista dormindo em sua cadeira, exausto, enquanto a figura refletida se aproximava por trás. No instante em que a sombra tocava seu ombro, a câmera travava, e o arquivo seguinte exibia apenas uma sequência de fotografias fixas, capturadas automaticamente pelo sistema. Mas as fotos não estavam estáticas. Quando Álvaro as abriu em sequência, percebeu que as imagens formavam um movimento contínuo, um tipo de filmagem oculta. Ele se via de pé diante da mesa, realizando um procedimento cirúrgico. Só que não havia corpo algum. As mãos cortavam o ar e o bisturi deslizava em movimentos precisos, como se seguissem uma anatomia invisível. A última foto mostrava o que parecia ser um rosto parcialmente formado na penumbra, olhos abertos, pele pálida e uma expressão de agonia. Não havia pixels suficientes para identificar detalhes, mas no canto inferior direito, o sistema havia marcado a hora e o autor do arquivo. 03/07/2023. Legista L. Mendonça. A partir daquele dia, cada vez que Álvaro ligava o computador, o diretório Imagens criava novas pastas automaticamente. Todas com a mesma numeração, todas vazias, exceto por uma. Dentro dela havia uma única fotografia. Mostrava o necrotério visto de cima, como uma tomada de drone. No centro da sala, 2 figuras de jaleco idênticas, lado a lado, curvadas sobre a mesa de autópsia,
Quando ele ampliou a imagem, percebeu que uma das figuras olhava diretamente para a câmera e sorria. O Dr. Álvaro Furtado já não duvidava de que havia algo vivo dentro do necrotério. Algo que não respirava, mas vibrava. Começou a suspeitar de que o fenômeno fosse sonoro. Todas as manifestações, os sussurros, os reflexos, o batimento duplicado, aconteciam em torno de uma mesma constante, 3,7, o ponto exato em que as gravações atingiam a frequência de 18,98 Hz. Determinou-se a entender o que aquilo significava. Recorreu a estudos antigos de acústica forense e descobriu que essa frequência é conhecida como a faixa do medo, uma vibração tão baixa que o ouvido humano não a percebe, mas o corpo a sente. Ela provoca náuseas, visões periféricas, sensação de presença. Mas em Santa Aurora, ou naquele caso no necrotério, a frequência parecia ter adquirido vontade. Álvaro decidiu medi-la diretamente. Ligou um osciloscópio ao microfone principal e começou o registro às 2h50. Durante os primeiros minutos, tudo parecia normal. O ruído ambiente formava linhas suaves, oscilando como ondas de maré. Mas às 3h07, o gráfico se transformou. As ondas começaram a se alinhar em padrões geométricos, formando figuras simétricas, quase orgânicas. A vibração tomou conta da sala, fazendo os armários tremerem e os bisturis rolarem pela bancada. O som não vinha de fora. Parecia emanar do chão. Foi então que o microfone captou uma segunda onda, idêntica à primeira, mas invertida, como se houvesse outro emissor emitindo a mesma frequência em sentido oposto. As duas vibrações se encontraram no centro da sala, criando um ponto de interferência. Álvaro descreveu o efeito como uma janela acústica, um espaço em que o som não apenas se ouve, mas se vê. Dentro desse ponto, o ar se distorceu. A superfície metálica da mesa refletiu algo que não estava ali. O contorno de um corpo humano, pulsando em sincronia com o som. Ele recuou, aterrorizado, mas incapaz de parar o experimento. A frequência aumentou gradualmente até atingir 19 Hz. E então, algo aconteceu. O microfone queimou, os cabos se romperam e o osciloscópio exibiu uma última leitura antes de apagar. Uma curva que imitava o traçado de um eletrocardiograma humano. O corpo invisível desapareceu, mas o som permaneceu. Era um murmúrio contínuo, quase um canto. Álvaro percebeu que a sala toda vibrava ao mesmo ritmo do gráfico. Cada pulsação do ar parecia sincronizar com seu coração. Quando saiu do necrotério, o ruído o acompanhou. Nos corredores, no elevador, até no carro. Um zumbido grave, constante, que nenhum outro ouvido parecia captar. Em casa, tentou dormir. Mas, ao deitar-se, sentiu o colchão pulsar sob o corpo, como se estivesse deitado sobre um peito gigante. A vibração subia da terra, atravessava seu corpo e se fundia à batida de seu coração. Acordou sobressaltado, coberto de suor. O relógio marcava 3h07. O som ainda estava ali, agora vindo de dentro de seu próprio peito. Gravou a frequência. O aparelho confirmou, 18,98 Hz. E sobre o zumbido, uma voz quase imperceptível, modulada pelo mesmo tom, sussurrava. A frequência encontrou o corpo certo. Depois da experiência com a frequência, o Dr. Álvaro Furtado passou a sentir mudanças físicas. Seu coração, antes estável, batia de forma irregular, como se algo o acompanhasse em segundo plano. Médicos atribuíram o sintoma ao estresse, mas os exames mostraram um dado impossível. Os sensores cardíacos registravam 2 impulsos elétricos distintos, separados por milésimos de segundo, como se houvesse 2 corações competindo dentro dele. Tentando manter o controle, Álvaro registrava tudo. Anotava as variações, media os picos de batimento e comparava com o horário das manifestações. O resultado o deixou sem fôlego. Todas as irregularidades aconteciam exatamente às 3h07. Numa noite, exausto e tomado por curiosidade mórbida, ele ligou o monitor cardíaco e colocou o estetoscópio sobre o próprio peito. O som era duplo, 2 batimentos distintos, mas interligados,
Um rápido, humano, outro mais grave, mais profundo, vindo de algum ponto além do corpo. Ao gravar o áudio e aplicar um filtro espectral, percebeu que o segundo ritmo não era aleatório. Ele formava palavras. Quando desacelerou o áudio, a mensagem se revelou. Eu respiro com você. A voz era sua. O horror o paralisou. A ideia de que o fenômeno pudesse estar usando o próprio corpo como ressonador o enlouquecia. Buscando respostas, revisitou o diário de Mendonça, onde encontrou um trecho que jamais havia notado. Escrito nas margens em caligrafia trêmula dizia: após a ressonância perfeita, o corpo hospedeiro será duplo, um som para o sangue, outro para a alma. Foi quando percebeu o que acontecia. O experimento não se limitava a captar os ecos dos mortos. Ele estava recriando-os, tornando-se o veículo para que o som encontrasse matéria. Naquela madrugada, de volta ao necrotério, ele sentiu o peito doer. A dor era ritmada, quase musical. As luzes piscavam no mesmo compasso e o ruído metálico das gavetas ressoava em harmonia com seu batimento. Um dos monitores ligou sozinho, exibindo em tela preta as palavras "Transferência em andamento". O ar ficou pesado. As paredes pareciam vibrar, o chão tremia como se respirasse sob seus pés. E no instante em que o segundo pulso superou o primeiro, Álvaro desmaiou. Quando acordou, estava deitado sobre a mesa de autópsia. Ao seu lado, instrumentos cirúrgicos limpos e dispostos com precisão. Seu jaleco estava aberto e o peito coberto por uma fina linha de sutura recente. Nenhum sinal de sangue, nenhuma dor. No gravador, uma nova entrada de áudio, datada da última madrugada. A voz era dele, mas falava em tom calmo, metódico, como nos relatórios antigos. Procedimento concluído. O coração aceitou. O arquivo terminava com um som semelhante a uma respiração profunda, mas não era a dele. Ao olhar para o espelho, Álvaro percebeu algo que o fez recuar. Seu reflexo pulsava. A imagem oscilava, como se dentro dela houvesse outro batimento, um ritmo diferente, mais lento, mais grave. E pela primeira vez, sentiu algo empurrar de dentro para fora. Um batimento que não era mais dele. Desde o dia em que acordou com a cicatriz inexplicável no peito, o Dr. Álvaro Furtado começou a notar um detalhe inquietante. O espelho do necrotério, aquele usado há anos para observação anatômica, já não refletia com exatidão. Pequenas diferenças surgiam a cada vez que ele se via. Primeiro um leve atraso no movimento, depois uma mudança quase imperceptível na expressão. O reflexo piscava um segundo depois, ou sorria sutilmente quando ele mantinha o rosto neutro. Tentou convencer-se de que era fadiga, talvez um erro de iluminação. Mas a distorção aumentava a cada noite. Às 3:07, o reflexo parecia adquirir autonomia, respirando de maneira irregular, como se o vidro se tornasse uma membrana viva. Foi então que decidiu registrar o fenômeno. Posicionou uma câmera diante do espelho, programada para filmar ininterruptamente. Ao revisar o vídeo, o horror se consolidou. A gravação mostrava o espelho funcionando normalmente até o instante exato da anomalia. No tempo marcado, o reflexo se moveu sozinho, inclinando levemente a cabeça enquanto ele permanecia imóvel. O mais assustador, porém, foi o que aconteceu em seguida. O reflexo levantou a mão e tocou o outro lado do vidro. No mesmo momento, o vidro condensou. Pequenas gotas se formaram, desenhando um padrão semelhante a uma impressão digital. A câmera captou um ruído grave, 18,98 Hz, e a imagem se apagou por 2 segundos. Quando retornou, o espelho refletia 2 figuras. Uma delas era Álvaro, a outra, um homem idêntico a ele, de expressão vazia e olhos completamente escuros. O sósia inclinou a cabeça, como quem observa um espécime raro. Então, lentamente, ergueu o bisturi e desenhou sobre o vidro a mesma linha de sutura que o legista trazia no peito. Ao tocar o espelho, Álvaro sentiu dor real. O corte reabriu-se sob a pele, e o sangue escorreu em linha fina, reproduzindo o movimento do reflexo. Quando recuou, a superfície do espelho tremia. No vidro, o outro continuava olhando, e dessa vez
falou. A voz, distorcida, veio de dentro do espelho. Grave, mas com o mesmo timbre. Você concluiu o trabalho, agora falta olhar de dentro. O som encheu o ambiente e a pressão no ar se tornou insuportável. As lâmpadas piscaram e o espelho vibrou como se prestes a quebrar. Álvaro lançou uma bandeja contra o vidro, tentando romper o reflexo. O impacto estilhaçou a superfície, mas o som não cessou. Em meio aos cacos espalhados, cada fragmento ainda refletia sua imagem. Dezenas de rostos idênticos, todos piscando em ritmos diferentes, como se sincronizassem entre si. Os monitores ao redor acenderam, exibindo apenas uma palavra: inserção. A sala mergulhou em um som constante, profundo, semelhante a uma respiração invertida. O ar tremia e, por um instante, Álvaro acreditou ver o próprio reflexo estender a mão através dos fragmentos, como se tentasse puxá-lo para dentro. Correu, deixando tudo para trás. Mas no corredor do necrotério, todas as superfícies metálicas, portas, gavetas, bisturis, refletiam a mesma imagem. O espelho o seguia, e no fundo de cada reflexo, o outro Álvaro sorria. As semanas seguintes foram um borrão. O Dr. Álvaro Furtado mal distinguia o tempo. O dia parecia repetir-se em intervalos idênticos, como uma fita que voltava sempre ao mesmo ponto, e sempre terminava da mesma forma, 3:07, o momento em que o necrotério ganhava vida. Determinou-se a encerrar tudo de uma vez, destruir os registros, os equipamentos, qualquer vestígio de sua pesquisa. Mas, ao abrir o computador para formatar o sistema, uma nova pasta apareceu automaticamente na área de trabalho, 0307, seção final. Ela não existia na noite anterior. Dentro havia um único arquivo de vídeo, sem extensão, sem data de criação, apenas o nome: Autópsia 0307, Dr. Álvaro Furtado. Ele hesitou antes de clicar. O vídeo começou com a imagem de uma mesa metálica, iluminada por uma única lâmpada oscilante. A câmera parecia posicionada acima do corpo, como se alguém filmasse de um ponto impossível, o teto. A figura na gravação era inconfundível. Ele mesmo vestindo o jaleco, bisturi na mão, descrevendo o protocolo da necropsia em tom sereno. Mas algo estava errado. O corpo sobre a mesa não era outro. Era ele. Seu rosto, sua cicatriz, sua aliança. A gravação mostrava cada detalhe da incisão no tórax, o som dos instrumentos ecoando em ritmo cirúrgico. A câmera tremia levemente, como se respirasse junto com ele. No áudio, sua própria voz narrava o procedimento. Paciente identificado. Início a 0307. Causa mortes. Transferência completa. A frase o fez congelar. O bisturi na tela continuava a se mover, cortando o ar sobre o corpo imóvel. Em certo momento, o vídeo distorceu e a imagem duplicou. 2 Álvaros lado a lado, um operando, o outro observando. A figura observadora levantou o olhar diretamente para a câmera e sorriu. A gravação seguiu por mais 3 minutos, até o momento em que a figura cirurgiã começou a costurar o próprio peito. Durante o fechamento da incisão, um som grave tomou conta do ambiente. 18,98 Hz, novamente. O áudio distorceu e a imagem se dividiu em faixas horizontais. No meio do ruído, uma voz, a dele, sussurrou. O som precisa de um corpo. Agora ele tem 2. O vídeo encerrou abruptamente. Álvaro recuou, o coração acelerado. Mas antes que pudesse desligar o computador, o monitor piscou e exibiu uma nova imagem. Era o necrotério, visto em tempo real pelas câmeras. No canto da tela, uma figura surgia de jaleco caminhando até a mesa. Movia-se de forma lenta e ritmada, exatamente como no vídeo. O som grave voltou, vindo não do computador, mas do chão. O ar tremeu e as luzes piscavam no compasso da respiração. Então, a câmera virou sozinha. O rosto que apareceu na tela não era mais o dele, era o de Ellie Mendonça, sorrindo serenamente, os olhos completamente pretos. A figura ergueu o bisturi e disse calmamente: a sessão final começou. O vídeo encerrou com o som de uma batida única. Depois, silêncio.
Na manhã seguinte, o necrotério estava vazio. A sala trancada por dentro e no computador apenas uma nova ficha de identificação. Nome: Dr. L. Mendonça. Cargo: médico legista. Substituído por Álvaro Furtado. Status: ativo. O desaparecimento do Dr. Álvaro Furtado foi tratado oficialmente como um colapso mental seguido de fuga, mas as evidências encontradas no necrotério indicavam outra história. No centro da sala, sobre a mesa de autópsia, havia um corpo coberto por lençol. Nenhum registro de entrada, nenhuma digital identificável. As autoridades locais acreditaram tratar-se de um indigente, mas o prontuário anexado à cena dizia algo diferente. Paciente, desconhecido, observação, processo de transferência concluído. Assinatura: Dr. Álvaro Furtado. O perito responsável pela remoção, inspetor Júlio Camata, relatou em depoimento que o corpo exalava um odor estranho, metálico, semelhante ao de equipamentos superaquecidos. A pele estava fria, mas o tórax subia e descia em intervalos longos, quase imperceptíveis, como se o cadáver respirasse. Ao tentar fotografar a cena, a câmera falhou. As lentes trincaram e o cartão de memória registrou apenas uma imagem parcial. No arquivo corrompido, via-se a mesa de autópsia cercada por sombras alongadas, curvadas sobre o corpo, todas com o mesmo formato humano. A equipe de perícia transferiu o corpo para o Instituto Central, onde ficou sob custódia por 72 horas. Durante esse período, algo anômalo ocorreu. O técnico de plantão relatou que os sensores cardíacos, acidentalmente conectados ao cadáver, começaram a registrar sinais vitais, pulsos fracos mas constantes, na frequência exata de 18,98 Hz. Na madrugada seguinte, o corpo desapareceu. No lugar, uma pilha de relatórios antigos cobria a maca, todos assinados por L. Mendonça. As folhas, datadas entre 1970 e 1972, apresentavam anotações que pareciam prever o evento recente. Quando o ciclo for completo, o corpo será duplo, o som encontrará casa. O novo legista assumirá a forma antiga. Júlio Camata, intrigado, decidiu revisar os arquivos de segurança. Descobriu que, às 3h07, o sistema registrou atividade de login no computador do necrotério. O nome do usuário: Li Furtado. Ao acessar a pasta gerada automaticamente, encontrou um único vídeo. O arquivo mostrava o necrotério vazio, iluminado por luz fria. Após alguns segundos, a câmera focalizava a mesa de autópsia. Nela, o corpo do homem desconhecido abria lentamente os olhos. O foco ajustava e a imagem congelava no rosto. Era Álvaro. O inspetor desligou o vídeo e tentou reportar o caso, mas no dia seguinte foi encontrado desacordado em sua residência, em estado de choque. Em seu telefone havia uma mensagem de voz não identificada, gravada às 3h07. A voz dizia, com a serenidade de quem repete um protocolo médico: autópsia concluída, novo corpo ativo, o som respira. A gravação termina com o som de 2 batimentos cardíacos distintos, ecoando em sincronia. Desde então, nenhum registro digital de L. Mendonça ou Álvaro Furtado voltou a ser atualizado. Mas a ficha do necrotério mostra até hoje que o cargo de médico legista permanece ocupado. E o sistema marca a entrada do profissional pontualmente todas as noites, sempre às 3h07. Após o desaparecimento de Álvaro Furtado, o necrotério do Instituto Forense de São Bento foi oficialmente desativado. As autoridades alegaram contaminação química e falhas estruturais nos refrigeradores, mas a decisão veio de instâncias superiores, sem consulta local. O prédio permaneceu lacrado durante meses, até que moradores próximos começaram a relatar luzes acesas durante a madrugada. O vigia do hospital, Raimundo Vasques, foi o primeiro a testemunhar algo mais concreto. Ele afirmou ter ouvido ruídos metálicos vindos do subsolo, o som familiar das gavetas de aço sendo abertas e fechadas. Intrigado, desceu até o local para investigar. As portas estavam seladas com correntes e placas de interdição,
Mas, ao encostar o ouvido no ferro, ouviu uma respiração lenta, profunda, do outro lado. No relatório de ocorrência que enviou à direção, escreveu: "Parece o som de alguém trabalhando, como se houvesse um médico lá embaixo." 3 dias depois, o vigia desapareceu. Em seu posto, deixara o crachá pendurado e uma fita de áudio gravada com voz trêmula. Eu vi o reflexo. Ele me viu também. Quando a polícia finalmente arrombou o lacre para investigar, encontrou o interior do necrotério impecável. Nenhum sinal de poeira, nenhuma teia de aranha, como se o espaço estivesse em uso contínuo. Os monitores estavam ligados, exibindo leituras vitais. Sobre a mesa principal, instrumentos esterilizados alinhados em ordem cirúrgica. O mais perturbador, porém, era o registro eletrônico. O sistema mostrava uma sequência ininterrupta de turnos realizados desde o fechamento, todos assinados pelo mesmo funcionário, Dr. Álvaro Furtado. O relógio interno marcava a hora de entrada às 22h e saída às 03h07, todos os dias, sem falhas. Os agentes desligaram a energia geral do prédio, mas na madrugada seguinte, o painel voltou a acender sozinho. Uma nova linha de registro havia sido adicionada. Procedimento em andamento. Corpo em análise. Um dos investigadores, Sargento Luiz Ramalho, decidiu permanecer no local por conta própria. Deixou câmeras escondidas e microfones conectados a um laptop. Ao revisar o material, no dia seguinte, percebeu que o vídeo gravava apenas ruído branco, mas quando ajustou o áudio em baixa frequência, ouviu o som de passos lentos e o arrastar de bandejas. Aos 187 segundos de gravação, a voz de um homem, calma e familiar, surge no fundo. O necrotério não fecha, ele apenas respira. O timbre era o mesmo de Álvaro Furtado. O sargento abandonou a investigação e se recusou a falar sobre o caso. Disse apenas uma frase enigmática ao deixar o hospital: "Há algo lá embaixo que entende o som da morte." Desde então, moradores relatam que, nas madrugadas silenciosas, é possível ouvir um toque metálico vindo do subsolo, como bisturi se chocando em bandejas. E se alguém se aproximar o suficiente, o ruído se transforma em uma voz, repetindo a mesma frase em tom de trabalho clínico: "Iniciando o procedimento." Sempre às 3h07. 5 meses após o fechamento do Instituto Forense de São Bento, o prédio foi reaberto temporariamente para a remoção dos equipamentos. Técnicos e engenheiros foram contratados para desmontar as câmaras frias e transportar o material para descarte. A equipe liderada pelo engenheiro Eduardo Lins iniciou o trabalho em uma manhã chuvosa de novembro, mas o relatório de campo descreve uma sequência de eventos que jamais foi oficialmente divulgada. Durante o primeiro turno, tudo parecia normal, até que, ao desmontar uma das gavetas refrigeradas, os operários encontraram algo que não constava no inventário. No fundo do compartimento havia um corpo parcialmente preservado, coberto por lençol estéril e preso a tubos de alimentação. A etiqueta fixada no pulso trazia um nome digitado mecanicamente: "Paciente ativo." O engenheiro interrompeu a operação e solicitou presença policial, mas antes que o grupo pudesse sair, o sistema elétrico do necrotério reativou sozinho. As luzes frias acenderam uma a uma e o som do compressor começou a vibrar como uma respiração. Um dos técnicos jurou ouvir o bip de um monitor cardíaco. O painel de controle exibiu uma linha de dados piscando. Processo 03U07, estágio de manutenção. Eduardo, tentando manter a calma, aproximou-se do corpo. O lençol estava úmido e a superfície do tecido se movia levemente, como se algo respirasse por baixo. Ele retirou a cobertura com cuidado. O rosto estava parcialmente decomposto, mas a estrutura era reconhecível. Era Álvaro Furtado, ou pelo menos algo que restava dele. Os olhos estavam abertos, fixos no teto, e o tórax subia e descia em intervalos ritmados. Abaixo da cicatriz do peito, fios finos de cobre penetravam a pele, conectando-se a uma máquina desconhecida. O engenheiro tentou desligar o equipamento, mas os cabos estavam fundidos ao corpo. Então, o sistema de som do necrotério ligou-se sozinho.
Uma gravação antiga ecoou pelos alto-falantes, com a voz serena e profissional do próprio Álvaro. Paciente estabilizado. O corpo aceita a permanência. O som preencheu o ambiente e os instrumentos sobre as bandejas começaram a vibrar. Os monitores exibiram picos de frequência e batimentos cardíacos simultâneos. Eduardo ordenou a evacuação da equipe, mas um dos técnicos se recusou a sair, alegando ter ouvido alguém chamar seu nome. Quando voltou para buscá-lo, o engenheiro encontrou o homem de pé, imóvel diante da mesa de autópsia, com os olhos vidrados. Ao seu lado, a máquina pulsava, e do corpo, uma voz fraca escapava, rouca, mas distinta. "Não me tire daqui. O som precisa de mim." Eduardo fugiu. Mais tarde, em depoimento, descreveu o momento em que as luzes se apagaram e algo frio tocou seu ombro. Uma mão, firme, humana. Disse que, ao olhar para trás, viu o rosto de Álvaro, pálido e imóvel, refletido no vidro da câmara, enquanto a boca se movia em sincronia com a sua. "Ele pediu para ficar", relatou o engenheiro, e de algum modo ficou. Quando a equipe de resgate retornou ao local, não havia corpo, nem máquinas, nem equipamentos. Somente o painel de controle ainda funcionava. No visor, piscava uma mensagem simples acompanhada de um som rítmico, como um batimento cardíaco. "Paciente ativo, sessão contínua." O relógio do sistema marcava 0307. Meses depois dos eventos que encerraram definitivamente as atividades do Instituto Forense de São Bento, uma cópia parcial dos relatórios de manutenção vazou anonimamente na internet. O documento intitulado Relatório 0307, Análise Sônica, parecia ser uma compilação de observações técnicas feitas por uma equipe desconhecida, provavelmente vinculada ao próprio hospital. As primeiras páginas descrevem medições acústicas realizadas nas ruínas do necrotério. Segundo o texto, mesmo sem energia elétrica, o local emitia uma frequência contínua de 18,98 Hz, que variava de acordo com a presença humana. Quando alguém entrava na sala principal, o som se ajustava automaticamente à pulsação da pessoa, como se imitasse o batimento cardíaco de cada visitante. Na página 9, há uma transcrição de áudio, marcada como trecho captado em campo, 0307. O som começa como um zumbido grave, mas se transforma gradualmente em uma voz. As palavras são claras, pronunciadas em tom calmo e pausado. A morte não é fim, é eco. A equipe tentou determinar a origem da voz, mas o espectrograma mostrou algo impossível. O som não vinha de nenhuma fonte externa, e sim do próprio ar, vibrando em ondas autogeradas. A hipótese científica registrada no relatório é que o necrotério teria se transformado em uma estrutura ressonante viva, onde o som se perpetuava ao interagir com o metal, o concreto e, de alguma forma inexplicável, com matéria orgânica residual. Mas as páginas seguintes deixam o tom técnico de lado. O autor, identificado apenas pelas iniciais AF, começa a escrever em estilo pessoal, quase confessional. Ele relata insônia, lapsos de tempo e uma sensação constante de ser observado, mesmo quando sozinho. Em uma das anotações escreve: "O som não precisa mais de corpo. Ele aprendeu a se sustentar." Mais adiante, o autor menciona uma descoberta perturbadora. Ao converter o áudio captado em ondas visuais, as formas geradas repetem o contorno do coração humano, não apenas uma vez, mas em camadas sobrepostas, como se vários batimentos ecoassem dentro uns dos outros. O texto termina com uma última linha digitada em letras tremidas: "Agora, o som pulsa em mim." Os especialistas que analisaram o material afirmam que a gravação termina com ruído de interferência, seguido por 3 batidas secas. No entanto, quem escuta com fones de ouvido afirma ouvir algo mais: uma respiração longa, grave, que termina com uma frase sussurrada, quase imperceptível, mas inconfundível na voz de Álvaro Furtado. O corpo é apenas o primeiro instrumento. O relatório do som desapareceu da rede poucos dias após o vazamento, removido por ordens judiciais não identificadas. Mesmo assim,
Cópias fragmentadas continuam a circular em fóruns obscuros, e os poucos que afirmam ter ouvido a gravação descrevem a mesma reação: náusea, tontura e uma sensação inquietante de que o som continua, mesmo depois que o áudio termina. E todos relatam o mesmo detalhe. Ao olhar o relógio, o ponteiro sempre marca 0307. 2 anos após o fechamento oficial do Instituto Forense de São Bento, um novo prédio foi erguido sobre o terreno antigo. As obras seguiram sem incidentes até o início de 2025, quando um funcionário do novo hospital relatou a presença de ruídos humanos vindos do setor subterrâneo. O local, oficialmente, abrigava apenas o arquivo morto, uma sala de concreto destinada a armazenar documentos e equipamentos antigos. O funcionário, identificado como Carlos Nogueira, era arquivista. Ele relatou que, nas madrugadas, o elevador descia sozinho até o subsolo e retornava minutos depois, sem ninguém dentro. As câmeras, ao serem revisadas, mostravam o painel iluminado no número 3, embora o novo hospital só tivesse 2 andares subterrâneos. Certo dia, curioso e cansado de ser ridicularizado pelos colegas, Carlos decidiu verificar por conta própria. Levou uma lanterna e um gravador de bolso, iniciando o registro às 2h56 da manhã. No áudio recuperado posteriormente, é possível ouvir sua voz ofegante enquanto descreve o ambiente. Andar 2. Tudo normal. O ar está mais frio do que o de costume. O som de passos ecoa, depois um ruído metálico, como uma porta sendo destravada. Carlos continua. Tem uma escada aqui que não consta na planta. Tá úmida. Desce mais um nível. A gravação segue até 3/7, quando ocorre uma interferência. Um zumbido grave, idêntico ao identificado nos relatórios de 18,98 Hz, toma conta da fita. Em meio ao ruído, a voz de Carlos se torna distante, trêmula. Tem luz lá embaixo, uma lâmpada pendurada, e tem alguém de jaleco. Silêncio. Então, o som de respiração pesada e uma frase dita por outra voz, calma, quase sussurrada. Você chegou cedo, doutor. Os colegas encontraram o gravador no chão, próximo ao elevador. Carlos desapareceu. As buscas revelaram, de fato, uma escada oculta atrás de um painel metálico. No fim do corredor, uma porta antiga com a pintura desgastada ainda trazia uma inscrição quase apagada. Instituto Forense de São Bento, sala 0307. A equipe de resgate abriu a porta. O ambiente era idêntico ao necrotério original. Mesmo layout, mesmas gavetas, tudo preservado como se o tempo não tivesse passado. No centro da sala, um único monitor aceso exibia uma janela de login. O nome do usuário, Carlos Nogueira. Enquanto os técnicos tentavam desligar o sistema, um dos computadores começou a reproduzir áudio automaticamente. Era a voz de Carlos, agora em tom calmo, sem medo algum. Estou ajudando o doutor. Ele me mostrou o que é o som verdadeiro. A gravação terminou com 3 batidas cardíacas e o ruído familiar dos bisturis sendo colocados sobre a mesa. O relatório interno da segurança hospitalar foi arquivado sob sigilo. Nenhuma menção pública foi feita ao incidente, mas nas semanas seguintes, outros funcionários começaram a relatar algo idêntico. O som do elevador descendo sozinho às madrugadas, sempre no mesmo horário. E quando a porta se abria, por uma fração de segundo, era possível ouvir uma voz masculina vindo do fundo do corredor, repetindo com cortesia clínica: Entre, doutor. O paciente está pronto. Após o desaparecimento de Carlos Nogueira e a descoberta da misteriosa sala 0307, o hospital foi novamente interditado. Engenheiros e peritos civis foram chamados para analisar a estrutura subterrânea, acreditando que se tratava de uma antiga ala esquecida. Mas o que encontraram desafiava qualquer explicação lógica ou arquitetônica. De acordo com os registros de construção, o terreno do hospital fora escavado apenas até o nível 2. Nenhum projeto previa um terceiro subsolo e o concreto das paredes recém-expostas não apresentava sinais de rachadura, infiltração ou desgaste natural. Era como se a sala tivesse sido moldada recentemente.
Mas a análise do material revelou algo impossível. A composição do concreto era da década de 1970, idêntica à usada no antigo necrotério do Instituto Forense de São Bento. A equipe tentou mapear a sala com sensores de profundidade. No entanto, os equipamentos travaram, exibindo leituras negativas, como se o espaço não existisse fisicamente. O engenheiro Henrique Moreira, responsável pela vistoria, descreveu o local em seu diário técnico. As dimensões são instáveis. Medi a parede 3 vezes, cada vez um valor diferente. É como se o ambiente respirasse. Os investigadores registraram temperatura constante de 10 gurzes e uma frequência sonora de 18,98 Hz, mesmo sem energia no local. O som vinha do concreto, não do ar. Quando posicionaram microfones na parede norte, ouviram uma série de batimentos compassados e lentos, semelhantes a um coração em repouso. Um dos assistentes, movido pela curiosidade, encostou o ouvido na superfície fria. Segundo os demais, ficou imóvel por alguns segundos e, em seguida, começou a repetir uma frase em voz baixa. Está vivo, o som está vivo. Desacordou logo depois e jamais voltou a falar. Na tentativa de documentar o fenômeno, Henrique ordenou a instalação de câmeras. As imagens captadas na madrugada seguinte mostravam algo que deixou todos em silêncio. Uma luz tênue atravessando as frestas da parede, pulsando como uma lanterna enterrada. Ao aumentar o contraste, perceberam a silhueta de uma mesa metálica e a sombra de alguém movimentando-se ao redor dela. A filmagem foi interrompida por uma falha elétrica às 3h07. Quando a energia voltou, a sala estava vazia. Mas algo novo havia surgido. Uma inscrição na parede oposta, escrita com o mesmo tom avermelhado usado nos antigos relatórios de Álvaro Furtado. A frase dizia: "A sala não foi construída, ela nasceu do som." O governo ordenou o fechamento imediato do subsolo e o lacre permanente da entrada. A escada foi cimentada e o acesso proibido. Contudo, trabalhadores que ainda atuavam no prédio afirmaram que durante a madrugada o piso vibrava levemente, como se algo lá embaixo tentasse subir. Aí, em algumas noites, o ruído metálico ecoava pelos corredores. O som inconfundível de uma gaveta de necrotério se abrindo, sempre seguido por 3 batidas, sempre às 3h07. Com o subsolo lacrado e a interdição total do hospital, a população de São Bento acreditou que o pesadelo havia terminado. Mas na virada do inverno, algo começou a acontecer nas ruas próximas ao antigo Instituto Forense. Os moradores passaram a relatar um zumbido grave, quase imperceptível, que surgia todas as madrugadas e fazia vibrar as janelas das casas. No início, achavam que era falha na rede elétrica, até perceberem que o som sempre aparecia no mesmo horário. 3h07. Radialistas locais foram os primeiros a captar o fenômeno. As transmissões AM começaram a sofrer interferências repentinas. O ruído se manifestava como um tom contínuo, e logo depois uma voz surgia no meio da estática, pausada, cortês, inconfundivelmente humana. Procedimento iniciado. O corpo responde. O áudio foi ouvido ao vivo em um programa noturno, deixando o locutor em silêncio por quase 1 minuto. Técnicos de som analisaram a gravação e notaram que o sinal não vinha de nenhuma frequência comercial, mas de uma emissão espontânea entre faixas, como se o ruído se gerasse sozinho dentro do transmissor. Nos dias seguintes, o fenômeno se espalhou. Trabalhadores noturnos começaram a relatar dores de cabeça e náuseas durante o som, e alguns afirmaram ouvir sussurros quando se aproximavam do hospital interditado. Um motorista de ônibus, em depoimento, descreveu o momento em que o motor de seu veículo desligou sozinho, enquanto o zumbido aumentava de intensidade. Disse que olhou pelo retrovisor e viu algo dentro do ônibus. Um homem de jaleco branco sentado no fundo, com a cabeça baixa e as mãos cobertas de sangue. Ele levantou o rosto e eu vi que era o doutor, disse o motorista. Mas não tinha olhos, só um brilho, como se refletisse o som. As autoridades locais culparam a histeria coletiva e o efeito de baixa frequência, comum em construções antigas.
Mas os relatórios do Departamento de Energia revelaram algo impossível: medições de vibração subatômica em toda a rede elétrica da cidade, com o epicentro precisamente sob o antigo Instituto Forense. Uma equipe de geofísicos foi enviada para investigar. Usando sensores de campo, eles detectaram ondas pulsantes que atravessavam o solo, um padrão perfeito de batimentos cardíacos multiplicados. O relatório descreve o som como biológico, mas sem origem orgânica. Durante uma das medições, o técnico Rafael Leme captou um ruído de fundo dentro do microfone. Aumentou o volume e ouviu a frase com clareza assustadora: "A autópsia não termina. A cidade é o novo corpo." O áudio termina com 3 batidas secas e um último registro do sensor, mostrando que o som não se dissipou. Ele se expandiu. Nos dias seguintes, os relógios da região começaram a falhar. Os ponteiros travavam, sem explicação técnica, exatamente no mesmo horário, 3h07. Hoje o hospital permanece abandonado, mas quem passa por ele jura ouvir o som fraco vindo das fundações. O ar vibra levemente e o chão parece respirar. Os moradores chamam o fenômeno de "o pulso de São Bento", e alguns afirmam que, se você ficar em silêncio absoluto durante o zumbido, o som devolve o favor e repete o seu nome, na voz de quem já não devia existir. O último documento oficial sobre o caso de São Bento nunca foi publicado. Circulou apenas entre investigadores federais, agentes de saúde e representantes da arquidiocese local. O arquivo, identificado como Relatório Final, Operação 03/07, contém 300 páginas de análises acústicas, depoimentos e transcrições de áudio coletadas entre 2023 e 2025. Nenhum especialista conseguiu explicar o fenômeno. Todos, porém, concordaram em um ponto: o som não era um efeito físico, era intencional. As primeiras páginas detalham o padrão sonoro que agora ecoa em toda a cidade. A frequência base, 18,98 Hz, aparece em postes, tubulações, sistemas de ventilação e até em gravações de telefones celulares. O relatório descreve o ruído como autorreprodutivo, capaz de gerar cópias de si mesmo a partir de vibrações mecânicas. Mas o detalhe mais assustador vem das últimas medições realizadas por geólogos. O epicentro da onda sonora se move lentamente, como se estivesse procurando algo. A equipe responsável por isolar o som tentou bloquear o subsolo do hospital com concreto reforçado. O procedimento falhou. Em menos de 48 horas, a estrutura começou a rachar e microvibrações foram registradas em toda a fundação. As câmeras térmicas mostraram uma pulsação constante sob o piso, semelhante à de um coração gigante batendo em intervalos de 3,07 segundos. O áudio captado na ocasião é considerado a prova mais aterradora do caso. A gravação começa com o barulho dos operários, o som de martelos e furadeiras. Então, de repente, tudo silencia. Um ruído grave surge, acompanhado de um coro distante, formado por dezenas de vozes humanas. As palavras são indistintas, mas ao final, uma frase se destaca, pronunciada por uma voz masculina inconfundível. A cidade escuta. Agora somos todos corpo. Os especialistas tentaram decifrar a origem da voz. A análise espectral revelou que ela carregava 2 camadas, uma compatível com o registro vocal de Álvaro Furtado e outra sobreposta, idêntica à de Eli Mendonça. As 2 vozes falavam em uníssono. Após o evento, todos os equipamentos do local falharam simultaneamente. O sistema de segurança mostrou apenas uma imagem final antes de desligar. A sala subterrânea, agora completamente vazia, e no chão, desenhada em poeira, a forma de um coração perfeito. As últimas páginas do relatório contêm uma carta sem assinatura, escrita à mão em papel hospitalar. O texto, em tom calmo e quase poético, diz: "O som é o espelho da morte. Quando a voz humana atinge o silêncio, ela encontra seu corpo de volta. Eu não fui o primeiro. Não serei o último. 0307 não é data, é batimento."
Desde então, o governo negou a existência do relatório, mas cópias parciais continuam surgindo. Algumas incluem uma gravação adicional de apenas 187 segundos, enviada anonimamente para universidades e jornais. O áudio começa com um ruído grave, depois uma respiração. Aos poucos, ouve-se o som de bisturis e o eco de uma voz suave dizendo: "O paciente acordou." Em seguida, 3 batidas secas e silêncio total. Mas os que escutam até o final afirmam que, segundos depois de a gravação terminar, algo ainda continua vibrando. Um som fraco, quase imperceptível, idêntico ao de um coração humano. E logo depois um sussurro. A autópsia continua. Nenhum som é totalmente apagado. A ciência confirma. Toda vibração que já existiu ainda se propaga, mesmo que inaudível, perdida em algum ponto do espaço. Talvez seja por isso que, em São Bento, o silêncio nunca mais voltou. Hoje o antigo hospital está coberto por concreto e cercado por arame farpado. Nenhum registro público admite o que aconteceu ali, mas moradores afirmam que, nas madrugadas mais frias, a terra sob o prédio ainda vibra. Quem encosta o ouvido no solo jura ouvir algo que se assemelha a um batimento cardíaco, lento e constante. Pesquisadores independentes tentaram medir a origem das vibrações. Descobriram que a onda sonora percorre a cidade inteira, como um circuito fechado. Os sensores apontam um padrão perfeito, uma pulsação de 3,07 segundos. É como se todo o subsolo batesse no mesmo ritmo. E, curiosamente, essa frequência coincide com o intervalo entre os impulsos elétricos do coração humano em estado de descanso. Alguns acreditam que o som é resquício das experiências de Álvaro Furtado, uma reverberação que jamais cessou. Outros, porém, sustentam uma teoria mais sombria, de que o legista conseguiu o que buscava, que ele aprendeu a conservar o eco da consciência e transferi-lo para o som, que o ruído que todos ouvem é, na verdade, ele, ainda em processo de fala. No início de 2025, um novo áudio foi encontrado. Não se sabe quem o gravou. Foram 187 segundos de ruído quase imperceptível, registrados por um equipamento deixado nas ruínas do hospital. A gravação começa com um zumbido grave e termina com uma sequência de batidas. 63, exatamente o número de corpos autopsiados por Furtado durante sua carreira. Mas o último som da fita é diferente. Não é um batimento, nem respiração. É uma voz, baixa, rouca, mas nítida. O som não morre, ele apenas muda de corpo. O áudio termina, mas a vibração continua. Medições posteriores mostraram que o ruído se espalhou por quilômetros, atravessando o solo, as paredes e o próprio ar, até ser detectado por rádios locais e linhas telefônicas. Desde então, gravações aleatórias têm captado fragmentos dessa voz. Às vezes uma frase, às vezes um murmúrio. Sempre o mesmo tom. Continue o trabalho. E assim, o ciclo parece nunca encerrar. O som de São Bento tornou-se o som de todo lugar. Cada motor que vibra, cada máquina que liga, cada microfone que capta está, de algum modo, transmitindo o mesmo pulso. Alguns chamam de coincidência, outros de autópsia global. Mas quem conhece a história sabe que há um horário em que o mundo parece segurar o ar por um instante e o silêncio pesa como concreto. 03 a 07. Nesse exato segundo, o planeta inteiro respira em uníssono. E se você prestar atenção muito além do ruído dos aparelhos e do coração, talvez ouça também o som do bisturi raspando em metal e uma voz calma, distante, dizendo: "O paciente está acordado." Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou, por favor, se inscreva para mais. Se esse vídeo te assustou ou te lembrou de alguma história, deixe seu comentário e, se possível, deixe seu gostei. Até o próximo vídeo.